No nosso encontro de hoje vamos estudar o capítulo 6 aí do seu livro Hebreus, Fenícios e Persas. Povos que desenvolveram uma sociedade complexa, povos comerciantes, que constituíram o chamado mundo antigo, né? Os fenícios, por exemplo, eram hábeis marinheiros e têm uma importante contribuição para a criação do alfabeto. Então vamos estudar um pouco sobre esses povos. A imagem é no seu livro didático. Os arqueiros persas, né, foram decisivos na expansão do Império Persa, excelentes guerreiros, né? Quem não se lembra ali do filme Os 300, né? Batalha das Termópilas, a expansão do Império Persa sendo barrado ali pelos espartanos gregos. Então, o legado da cultura monoteísta. Sabemos que na antiguidade os povos semitas, né, alguns historiadores utilizavam fontes variadas para estudar através em função, né, tendo contribuição aí da arqueologia, dos textos da Bíblia. Aí sabemos que esses povos eram povos monoteístas, a partir do estudo, por exemplo, do Antigo Testamento. Monoteísta significa aqueles povos que acreditam na existência de um único Deus. Então a Bíblia é a principal fonte para o estudo dessa cultura monoteísta. Então temos aí o judaísmo dos povos hebreus, da cultura hebraica. A religião é uma das bases da cultura hebraica, né? Você tem a descrição disso no Antigo Testamento. Então, enquanto a maioria dos povos da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, os hebreus acreditavam na existência de um único Deus. Então você tem aí o judaísmo, cujos princípios fundamentais fazem parte do cristianismo e do islamismo. Então são três religiões que são monoteístas. Então você tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que creem na existência de um único Deus. E essas religiões, entre as quais 31% de cristãos e 23% de muçulmanos aproximadamente, convive hoje com o legado, né, ético e cultural dos hebreus, dessa cultura hebraica. Aí temos aqui esse kippá, né, que é uma pequena boina aí, símbolo aí da cultura hebraica. Ali você tem em cima aquela cruz de Davi, né, símbolo da cultura hebraica. Muito dessa cultura, novamente repito, descrita aí no Antigo Testamento. Então você tem a história política, você tem inicialmente nessa história dos hebreus descrita aí pelos antigos, e você tem a história dos patriarcas, né, a tradição dos patriarcas, que se inicia com o patriarca Abraão, né, ali, que nasceu na cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, por volta do século 10 a.C. Então Abraão migra para Canaã e você tem toda essa chamada, essa história, você tem toda essa narrativa descrita na Bíblia, que é essa saga do povo hebreu, né? Aí você tem a continuação disso, conduzidos por Moisés, ali no século 8 a.C., na travessia do Mar Vermelho, toda aquela narrativa bíblica, guiados ali por Deus, né? Yahvé, né, nas tábuas dos 10 mandamentos. O governo dos juízes é o próximo período dessa história, né, da história hebraica. Então veja, é importante o mapa aqui, Canaã no século 10 a.C. Então veja a descrição ali de vários povos hostis, e as tribos israelenses convivendo ali de forma conflituosa naquela região hoje chamada de Oriente Médio. Então você tem a próxima etapa da história hebraica, o governo dos reis. Aí você tem o primeiro rei hebreu foi Saul, né, por volta aí de 10, ainda no período de antes de Cristo. Aí você tem
o rei Saul, sucedido por Davi, quem não se lembra, né, do rei Davi, combatia os filisteus, e o terceiro rei foi Salomão, filho de Davi. Então aí essa etapa aí da história hebraica. Então você tem ali, nesse contexto, ocorreu uma divisão social, e aí se constituiu dois reinos, né? O reino de Israel ao norte, capital Samaria, e aí você tem, e depois foi conquistado pelos assírios, claro, né? E você tem o reino de Judá ao sul, capital Jerusalém, que foi conquistada pelos neobabilônicos. Inclusive, Jerusalém hoje, a parte dela é dividida, né? Dividida pelas 3 religiões monoteístas, que cada uma domina uma parte da cidade. Então, esse templo de Jerusalém foi várias vezes construído e destruído, inclusive Nabucodonosor, né? Foi um dos que destruiu Jerusalém, e ele foi reconstruído várias vezes então. O templo de Jerusalém, que ali simboliza, né, essa presença dos povos monoteístas naquela região do mundo. A criação do Estado de Israel é um feito atual, é um Estado novo, né? Relativamente recente, novo, considerando a longa história do povo hebreu, do povo judaico. Isso foi apenas em 1948, com apoio da Organização das Nações Unidas, que se separou aquele território ali, atual Estado de Israel, para se estabelecer um Estado israelita, né, para o povo judeu. Então você vê aqui no mapa Fenícia, no século 7 a.C., né? Então agora nós vamos iniciar o estudo sobre os fenícios. Os fenícios, povos que estabeleceram intensas relações comerciais, povos navegadores, povos que eram exímios navegadores, portanto conseguiram estabelecer rotas marítimas comerciais no mundo antigo. Então veja ali, os fenícios que viviam na cidade de Biblos, Sidom e Tiro, principais cidades. As cidades e sociedade fenícia era formada por cidades autônomas, que nós conhecemos como cidade-estado, é das mais antigas cidades, né, dessa região. Na maioria das cidades fenícias, com destaque para Biblos, Sidom e Tiro, a sociedade era composta por comerciantes marítimos, que eu acabei de falar, donos de oficinas, artesanatos, negociantes escravos, sacerdotes, pequenos proprietários, trabalhadores livres, artesãos, pescadores, camponeses, marinheiros, escravos domésticos e marinheiros pobres. Então, era frequente a disputa política entre essas cidades e estado, né? Essas principais cidades e estados que eu acabei de falar, entre elas Tiro, né? A navegação e o comércio são das principais características aí dos povos fenícios. O comércio marítimo era, como vimos, a principal atividade econômica dos fenícios, né? E eles haviam ali também fundido e aprendido essa metalurgia, né? Principalmente produção de arma, bronze e ferro, e claro, a produção de joias, ouro e prata. E aí então você tinha várias estátuas. Então você tem uma estátua aqui do século 14 a.C., né? É o século 8 a.C., mais ou menos, né? Uma estátua de o culto de um dos deuses fenícios aqui nessa imagem. Então os fenícios fundaram diversas colônias fora de seu território, na Itália, por exemplo, na Sicília, Sardanha, ao sul da Espanha, também na África, porque eles navegavam, né? Então conseguiram estabelecer colônias em outras partes do mundo. Alfabeto fenício. Os fenícios desenvolveram uma das mais importantes formas de registro da comunicação humana, o alfabeto, né? Com a expansão do comércio, passaram a necessitar de um meio mais prático de auxílio às transações comerciais e criaram o alfabeto, né? O alfabeto fenício permitiu que a escrita se tornasse aos poucos um meio de comunicação acessível a grupos cada vez maiores. Aí os sacerdotes é que tinham domínio, né? Eram estudiosos, funcionários também, alguns funcionários do governo. Por último, os persas, um grande império no Oriente, né? Já falei agora há pouco da disputa de território
dos persas. Então, Ciro e seus sucessores, né, Câmbio e Dário I, expandiram o domínio do Império Persa, por extensão de cerca de 5 milhões de quilômetros, né? Povos guerreiros que depois tiveram também a tentativa de expansão pelo mundo grego de Xerxes, né? Que foi sucessor de Dário I. Quem não se lembra de Xerxes, né? Um rei persa tentou expandir o Império Persa até o mundo grego, e aí você tem a expansão do Império Persa aqui no século 6 e o século 5 a.C., um gigantesco império. Então você tem no mapa aqui, nesse mapa você tem o território atual, a cidade de Passágada ou Persépolis, aquela parte amarela no mapa, e você tem essa outra parte alaranjada, né? Que foi as conquistas de Ciro, e de verde as conquistas de Câmbios, e roxo as conquistas de Dário. Então veja como se expandiu o Império Persa no mundo antigo. A administração do Império: durante o reino de Dário I, o Império Persa atingiu sua extensão máxima, né? Lá do Vale do Hindu, ou seja, né, até o Egito, parte do Mediterrâneo Oriental, um gigantesco império, divididos em províncias. Então eles dividiam o império em províncias menores, chamadas de sestrápias. E cada uma passou a ser governada por um administrador, uma espécie de governador local, satrápia, né? Veja como era a organização do Império Persa, e por isso que eles conseguiam manter o controle desse gigantesco império com toda essa dimensão. Aqui a escultura persa de ouro, né, representando a satrápia viajando em uma carruagem, né, exímios guerreiros, comércio e cunhagem de moeda, né, os persas desenvolveram sua economia com base na agricultura, produção de trigo, cevada, criação de gado, né, aí também cunhavam moedas para facilitar esse comércio. O zoroastrismo era a principal religião, né, dos persas, né? Então você tem o Zoroastro, né, que fundou o zoroastrismo, religião cuja doutrina foi exposta no livro Zend Avesta. O Zoroastro pregava a existência de uma incessante luta entre duas entidades, que seria um deus do bem e um deus do mal, né? Hormos versus Ahriman, essa dualidade, né? Bem e mal. Então, uma grande influência do zoroastrismo na formação de outras religiões, que concebe também essa dualidade, né? A existência de uma entidade maligna e outra entidade divina. O zoroastrismo, à sua maneira, contém alguns princípios religiosos e morais encontrados também no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, como as ideias do juízo final, ressurreição, dos mortos, eternidade no céu e no inferno. Então veja a influência do zoroastrismo nas outras religiões ocidentais, cristianismo e islamismo. Ok, muito legal esse assunto, e aí faça um bom proveito dessa aula.